Planejamento traçado, tanto dentro de campo, visando o Campeonato Brasileiro, quanto também fora das quatro linhas, visando as contratações para o restante da temporada. E olha, é uma corrida contra o tempo. E quem falou sobre isso, inclusive, foi o coordenador técnico Abel Braga, em uma entrevista coletiva concedida hoje, lá no CT Moacir Barbosa. E é claro, torcedor, iremos trazer aqui neste Boa Noite Gigante tudo o que rolou, mas não falar apenas sobre o Abelão, sobre o que ele disse, mas também sobre as informações que circularam no meio da torcida vascaína. Iremos trazer novidades aqui sobre Horman Campuzano. Vamos falar aqui também sobre o que irá acontecer nessa janela de transferências do Gigante da Colina. E além dessas, muitas outras informações. E é claro, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos, que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E vou chegar aqui à frente rapidinho para tocar um lero aqui com vocês. O que acontece, rapaziada? Nesse momento, estamos com 89.200 inscritos. Faltam menos de 800 pessoas para chegarmos à incrível marca de 90 mil inscritos aqui no nosso canal. Então, de verdade, eu conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio. Se você que está aí do outro lado acha que a sua inscrição não é importante, você está muito enganado e realmente é muito mesmo. Que a sua inscrição vai ser fundamental para juntos chegarmos a essa marca histórica dos 90 mil. Então, na boa, se você é um vascaíno de coração, quer ajudar o vascaíno que está aqui do outro lado e ficar muito bem informado de tudo que acontece no nosso Vasco da Gama por aqui, se inscreva. Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal. Além disso, larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, que é completamente fundamental para a divulgação do nosso conteúdo. E deixa aqui, ó, nos comentários. Você tá animado com a temporada? Você acha que o Vasco vai contratar boas peças para 2023? Coloque aí a sua opinião aqui embaixo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, que o vídeo é longo, muitas informações. Iremos passar aqui agora neste Boa Noite Gigante. Eu quero, antes de entrar no assunto sobre o Abel Braga, trazer algumas informações importantes que será crucial para trazer, né, realmente mostrar a vocês aquilo que o Abel Braga disse sobre reforços. Ele explanou realmente qual é o objetivo da diretoria durante essa janela de transferências que irá se encerrar no dia 4 de abril. E é claro, está confirmado. A gente vem deixando isso muito bem claro há algum tempo, mas eu volto a frisar, volto a confirmar aqui agora neste Boa Noite Gigante. O Vasco está no mercado em busca de reforços visando o Campeonato Brasileiro. Mas é claro, todo esse processo de contratações, como a gente trouxe a vocês lá no Fala Gigante, precisa respeitar um processo interno hoje junto com a 777 Partners. Um processo de análise, um processo que realmente passa pelo crivo da empresa norte-americana e exatamente por esse motivo as negociações hoje demoram a acontecer e as negociações hoje ocorrem de uma maneira muito certeira. Esse é o objetivo para que esse processo venha a ocorrer, acertar nas contratações. Inclusive, o jornalista Edgar Maciel de Sá, da TV Globo, trouxe uma informação importantíssima, uma informação inclusive crucial, que detalha o planejamento do Vasco para esta janela de transferências. Segundo o jornalista do Vasco, ele deixou bem claro que nesses últimos dias de janela, o Vasco vem se posicionando da seguinte maneira: esclarecendo que o elenco não está fechado, ou seja, que o Vasco terá saídas e chegadas, esclarecendo também que não há expectativa de buscas para o setor defensivo, zagueiros, laterais. O Vasco tem sim uma pretensão de trazer um lateral esquerdo, até pela saída que pode acontecer do Paulo Vitor, mas não é uma prioridade. O Vasco não prioriza trazer um lateral esquerdo e nem pensa em trazer um zagueiro, um lateral direito, um goleiro, pois essas posições já estão fechadas hoje para os Gigantes da Colina. E além disso também, outra situação que não há nenhum tipo de expectativa de fazer compras neste momento da janela de transferências. Quando eu falo de compras, não é contratação, é pagar um valor para contratar atletas. O Vasco da Gama não irá fazer isso até o dia 4 de abril. Esqueça, isso não é uma possibilidade. Essa foi a informação que nós temos. Os principais movimentos do Vasco nessa janela de transferências já foi feito. O Vasco vai pegar empréstimo, o Vasco vai ver oportunidade de mercado, mas comprar atletas, dificilmente isso irá acontecer até o dia 4 de abril. Mas é melhor vocês ouvirem da boca do próprio Abel Braga, porque como trouxemos, ele deu uma entrevista coletiva. Durante essa entrevista coletiva, ele, é claro, foi perguntado sobre reforço e esclareceu
Então dê uma olhada aí nas palavras do coordenador técnico Cruz Maltino sobre a situação hoje do Vasco no mercado da bola. Por pouco que eu conheço, o Paulo pode ser muito mais categórico nas afirmações dele, mas por pouco que eu estou conhecendo, trabalhando num clube empresa, e conhecendo o Paulo, eu não perguntei se ele não, viu? Mas nós ou ele nunca mais vai poder dizer, não, está fechado. Não é isso. Porque aqui se tem condição de sempre se abrir o mercado. As coisas aqui estão sendo feitas de maneira muito claras entre nós. Isso me deixou muito satisfeito, porque eu cheguei aqui, é um carro novo para mim, que eu falei, ei, vou ver se eu consigo botar a cabeça fora d'água. Porque ele me deu essa denominação, né? Foi o Paulo que me contratou, que me deu essa denominação, diretor técnico. No fundo, eu me acho um auxiliar invisível, entendeu? Estou ali para ajudar, para formar conceitos, para, de repente, tirar dúvidas de dúvidas. Porque tudo aquilo que eu passo é aquilo que eu vivenciei. Porque tudo que tu pensar no futebol, eu passei. Então, é assim, nós sentamos, nós conversamos, tem o departamento de mercado, tem o departamento de scouts, e vai para ele como responsável por isso tudo, por mim e pelo Barbieri. Então, o trabalho do Barbieri foi muito bom, porque ele começou do zero. Ele começou do zero. E a partir disso, é claro, fica nítido que o Vasco fará movimentações. O próprio Abel detalhou o processo de contratação do Vasco e deixou bem claro que o elenco não está fechado. E já para pegar esse gancho, antes de voltarmos para a entrevista coletiva do Abel, eu quero falar sobre um atleta, especificamente Horman Campuzano. Para quem não conhece, o Horman Campuzano é um jogador que a gente vem falando aqui, diariamente. 26 anos, colombiano, e tem os seus direitos econômicos ligados ao Boca, mas está emprestado nesse momento a um clube do futebol turco. E qual é a situação? O Vasco se interessou pela contratação, o Vasco fez uma proposta pelo Horman Campuzano ao Boca Juniors, o Boca aceitou, já que essa posição está fechada no elenco do Boca, é uma posição carente no elenco do Vasco, então o Vasco fez de tudo para realmente conseguir essa contratação, porém, infelizmente, hoje a situação de uma chegada do Horman Campuzano é muito difícil. Hoje a chegada do Horman Campuzano ao Vasco é vista como difícil, principalmente para essa janela de abril. Ele tem contrato com o clube turco até o meio do ano. A expectativa é que ele chegue, mas caso chegue apenas na janela de agosto, no meio da temporada e não nesse início, como a gente esperava que fosse acontecer. Para quem não viu o vídeo, dê uma olhada lá no Fala Gigante, onde a gente explicou mais a fundo essa situação. Hoje, a janela de transferências está acabando, está sendo fechada. O Boca Juniors quer que essa negociação aconteça diretamente lá com o clube turco e não entre Vasco e Boca. E tudo isso é um motivo de dificuldades para que a negociação venha a ser finalizada. O Vasco tem o desejo, o Vasco tem realmente essa vontade de contar com o futebol do atleta para o Campeonato Brasileiro, mas dificilmente o Vasco terá o Horman Campuzano, exatamente pelo motivo de envolver 3 clubes. Se fosse Vasco e Boca, seria mais fácil. Se fosse Vasco e o clube turco, também seria mais fácil. Agora, uma negociação que envolve Vasco, o clube turco e o Boca Juniors é uma dificuldade muito grande. As conversas continuam, mas realmente as chances dele chegar aqui ao Gigante da Colina nessa janela de transferências é bastante remota. Deixe a sua opinião nos comentários se você, é claro, se empolgou em algum momento com a possibilidade de chegada do Horman Campuzano. Mas, seguindo, que a gente vai finalizar aqui o vídeo falando, é claro, sobre a entrevista coletiva do Abel Braga, que abriu os olhos de muitos torcedores vascaínos sobre o que vem acontecendo de maneira interna hoje dentro do Vasco. O Vasco, inclusive, o Abel revelou que ficará 3 semanas sem atuar até o início do Campeonato Brasileiro, deve estar fazendo alguns amistosos durante esse período. E hoje, durante essa entrevista coletiva, o próprio Abel confirmou que o Resende, clube aqui mesmo do futebol carioca, fez aí, uma oferta, propôs um jogo treino contra o Gigante da Colina. Então isso pode acontecer, além do Resende, outros jogos treinos também devem acabar acontecendo para que o elenco mantenha o ritmo, atuando, não em alto nível, porque o Resende não é um grande time, não é um grande clube com relação ao elenco, mas para que realmente continue atuando em partidas oficiais.
Além disso também, ele falou sobre vários outros assuntos. Brasileiro, a expectativa que hoje o Vasco vive para o Campeonato Brasileiro, inclusive a frase que ele soltou é que o Vasco vai fazer um grande brasileiro e não há nenhuma dúvida interna hoje sobre isso. Disse também sobre as movimentações que o Vasco faz no mercado, a forma como hoje o Vasco é visto no mercado do futebol. Deixou bem claro que hoje todo mundo quer vir para o Vasco da Gama. Além disso também falou sobre o jogo contra o ABC. A frase que ele soltou sobre o desempenho do elenco foi a seguinte, ó: não foi um jogo ruim não, foi um jogo horroroso. Então foram muitas palavras que realmente demonstram como o Abel Braga hoje é uma pessoa importante dentro do departamento de futebol e como o Abel Braga hoje também é uma pessoa importante para a evolução do Vasco fora de campo. E principalmente, sobre essa partida contra o Resende, já que foi uma frase muito forte, dê uma olhada aí, no contexto geral, né, do que Abel falou sobre as semifinais do Campeonato Carioca e aproveitou também para dar uma passada na segunda fase da Copa do Brasil e nessa eliminação muito precoce do Vasco contra um clube de menor investimento, que foi o ABC de Natal. Então é uma sequência de coisas que não é que não abalou, cara. O campeonato não abalou, mas quinta-feira abalou. Não pensa que eu esqueci isso, não. Eu estou colocando, com meu coração aí, não. Isso é o que eu sinto. Mas isso sente o Paulo, sente o Maurício, sente todos aqui, funcionários. Cara, ninguém entendeu nada. Eu lembro de um comentário meu com o Maurício, antes do jogo, eu falei assim, dá licença, viu? Que merda. Esse é o jogo ruim. Aí ele me olhou, por quê? Porque é o jogo 100% de responsabilidade, é nossa obrigação ganhar, cara. Sabe? E não foi um jogo ruim, não, foi um jogo horroroso. Então, todos nós sentimos. Mas, ao mesmo tempo, aí chega onde tu colocou, nós estamos numa construção que ela chegou, principalmente pelos adversários que enfrentamos, né, nos 5 clássicos. Outro ponto importante que o Abel Braga também falou durante a entrevista coletiva é como funciona hoje o trabalho envolvendo o Abel Braga e Maurício Barbieri. Lembrando, o Maurício tem uma participação fundamental no departamento de futebol por ser o técnico, mas o Abel também tem uma participação fundamental por ser o coordenador técnico. Automaticamente, por cargo, o Abel está acima até do próprio Maurício Barbieri, mas ele deixou bem claro que a hierarquia dentro de campo é do Maurício. Quem manda no Vasco da Gama, se tratando de elenco, é o Maurício. Se liga só, nesse casamento entre Maurício e Abel, como vai acontecendo, e realmente, pelas palavras que o Abel Braga disse, tudo indica que vem dará muito certo para o gigante da colina. O Maurício tem um grupo tão na mão, que foi muito corajoso. A mudança tática, e legal que desculpe ser sincera, mas os comentaristas inteligentes, ninguém comentou nada sobre o que ele fez. Foi uma mudança contra o Flamengo, cara. Foi digna de elogio, pelo menos nossa parte. Nós sabíamos o que ele queria, o que foi passado e o que foi feito no campo. Então, isso, com certeza, partindo daí também ele vai ter tempo para aprimorar. E é óbvio que se aquilo que até no início Paulo sempre colocou, nós não vamos botar os pés pelas mãos, porque nós temos X para gastar, mas nós não vamos gastar tudo, e nós vamos começar e vamos analisar. Então, ainda tem possibilidade, óbvio, que qualquer jogador que chega, ele traz mais valia, né? Então, aqui vai estar sempre aberto a isso. Mas nós, com o pé no chão, em relação a isso, com muita identidade, que nós queremos a identidade, sabe? Porque o coletivo vai melhorar, fisicamente vai melhorar, o conhecimento nosso em relação a todos os atletas, ele melhora, os jogadores novos estarão mais adaptados, os jogadores jovens passam a estar mais soltos em relação ao grupo principal. E aí, torcedor, animado com o Abel, animado com o Maurício, animado com o departamento de futebol do Vasco e com o próprio Vasco da Gama? Deixe a sua opinião nos comentários, muitas informações importantes que foram colocadas durante essa entrevista coletiva. E, é claro, deixa aí o que você achou aqui nos comentários. Ficaremos por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa quinta-feira. E amanhã, às 7 horas da manhã, estaremos aqui com a Acorda Vascão, contando, é claro, com a presença de todos vocês. Vamos que vamos!